E nós vimos então na aula passada, né, que faltou ver abordar o aspecto de cálculo da energia que uma onda transporta, né, no caso a onda numa corda. Então nós vimos na aula passada, só para recapitular, né, que a função de onda que descreve muito bem uma onda harmônica tem essa forma aqui. É um A ou um Y0, né, não sei, vezes seno kx menos ômega t. No caso, essa onda está indo para a direita, e se esse sinal de menos fosse mais, ela estaria indo para a esquerda. Né? A gente viu que esse K é o chamado número de onda, ele é 2π sobre lambda, que é o lambda é o comprimento de onda, e o ômega é a frequência angular da onda, que é igual a 2π vezes a frequência normal, né? Ou simplesmente, se você pegar, você obtém esse ômega multiplicando o número de onda pela velocidade da onda, né? Porque ômega sobre k, uma outra relação importante é essa, né? Que ômega sobre k, essa aqui corresponde à velocidade da onda, não é? Então, se a gente tomar, repara que se você tomar um ponto, fixar um ponto x, né, e observar o que acontece com aquele ponto na corda, o que você vai ver acontecer? O corpo ele vai e volta para cima. O ponto material, cada ponto da corda, ele vai estar oscilando na vertical. Apesar da onda estar viajando na direção horizontal, as oscilações materiais, né, da corda são verticais. Por isso que a gente chama de onda, essa é uma onda transversal, por causa disso. Né? Aí você vai ter oscilação, cada ponto da corda ele oscila na vertical com a frequência ômega. E oscila com a senoide, né, ou cossenoide, com seno de menos ômega t. Não é isso? A oscilação é harmônica simples, por isso que a gente chama isso aqui de onda harmônica, não é isso? Vamos calcular aqui a derivada de y em relação a t. Isso vai dar, vamos chamar isso aqui de, bom, deixa assim mesmo. Isso aqui vai dar a, em relação ao tempo vai dar menos a ômega cosseno kx menos ômega t. O menos é por causa do sinal aqui, desse ômega, né? Em relação ao tempo. Derivada parcial em relação ao tempo. E a derivada parcial em relação a x, que essa aqui representa o quê? Representa a inclinação da reta tangente à corda. Não é isso? Isso aqui vai mudando conforme o tempo avança e conforme eu mudo a coordenada x, né? Evidentemente. Então a gente vai ter Ka cosseno kx menos ômega t. Não é isso? A derivada ali. Talvez nem precisasse. Eu estou escrevendo essas derivadas porque acho que agora a gente vai precisar calcular para obter a energia, a potência carregada pela onda, né, ou a energia que a onda carrega. Para a gente descobrir isso, a gente imagina que um pequeno trecho da corda, né, que está inclinado aqui, né, inclinado, e aqui nesse ponto aqui você tem um pedaço aqui, o restante da corda, ou então a mão de quem está provocando intencionalmente a onda, né,
que na verdade é quem está dando energia para a onda. Essa energia que está sendo fornecida por intermédio dessa força de tração, né? Essa energia ela vai sendo transportada para a direita, não é isso? Então, se a gente vamos tentar aqui achar, lembra lá da física 1, daquela equação lá que é força vezes velocidade é potência. Lembra disso aí? A potência é força vezes velocidade, potência fornecida. A força, no caso essa força daqui, se a gente o movimento é unidimensional ao longo da vertical. Portanto, a gente vai considerar essa projeção da força aqui, projeção vertical, né? Eu chamo isso aqui de tração. Então essa força daqui vai ser a tração vezes o seno de θ. Tração vezes seno de θ, né? Que a gente tinha visto até na outra aula passada. Essa projeção. O ângulo θ é esse ângulo daqui, que é igual a esse. Né? Ok. Ou então t vezes o cosseno desse ângulo, mas esse ângulo aqui, mas esse é 90, então corresponde ao seno de θ. Enfim, essa força, que seria, no caso, a força resultante, né? Vai ser T seno de θ vezes a velocidade. Que velocidade é essa? Essa velocidade não é a velocidade da onda. Eu vou até colocar aqui o índice y para enfatizar que essa é uma velocidade, é a velocidade vertical, né? Velocidade vertical que é, na verdade, a velocidade mesmo, né? Do pedaço da corda. Que cada pedacinho da corda, lembra que ele está se movimentando ao longo da vertical apenas. É isso? Não existe movimento da corda na direção x. Então essa velocidade é simplesmente a derivada de y em relação a t, tá certo? Derivada de y em relação a t, tá certo? É a velocidade vertical da corda, tá certo? A direção, pelo fato de que essa força, né? Essa força vezes velocidade, né? Pelo fato de que essa força, T seno de θ, esteja apontada para baixo, para o sentido contrário à coordenada y, né? Porque a coordenada y tem sentido para cima positivo. Então essa força está no sentido contrário. Então essa potência a gente vai ter que adicionar aqui um sinal de menos. Quer dizer, adicionar um sinal de menos é boa, né? A gente vai ter que colocar aqui um sinal de menos, que é T, na verdade a potência então que a gente está procurando vai ser T menos T seno de θ dy dt. dy dt. Tá certo? Isso aqui será aproximadamente T tangente de θ dy dt. Por que tangente de θ? Porque para θ pequeno, o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, aquela jogada que a gente fez também na aula passada. E, ao mesmo tempo, isso aqui é tudo numericamente muito parecido um com o outro. Essa tangente de θ formalmente é a inclinação, né? É a derivada de y com relação a x. Portanto, a gente pode colocar aqui que o erro vai ser pequeno. Isso aqui, essa igualdade aqui. Faltou o sinal de menos. Menos t derivada de y em relação a x vezes derivada de y em relação a t, né? Então, essa tangente θ é, na verdade, isso aqui, né? Essa derivada de y em relação a x. Tá? Se alguém tiver algum problema, pode me interromper, é só ativar o áudio e me interromper.
tá? Não tem problema nenhum, pode me interromper tranquilamente. O máximo que vai acontecer é eu ficar bravo. Não, eu tô brincando. Aí, quanto mais você fala, pior fica, né? Esse sinal de menos aqui vai sumir, porque aqui você tem o sinal de menos na derivada. Então essas duas derivadas aqui a gente já calculou, estão aqui, tá vendo? Derivada de y parcial, né? De y em relação ao tempo, está aqui, a derivada de y em relação a x está aqui. Então é só multiplicar uma coisa com a outra, o sinal de menos vai embora, aí vai ficar t, que multiplica... vou colocar tudo junto para não errar, cosseno kx menos ômega t, e vezes Ka cosseno kx... Ih, caramba! Vezes Ka cosseno kx menos ômega t. Multiplica tudo lá, né? Tá tudo certinho e tal, o sinal de menos foi embora, tá tudo certo. Tudo multiplicado. Essa potência transportada pela onda, que é a energia por unidade de tempo, será... Quer dizer, o que significa essa potência que a gente vai calcular? Significa qual é a energia que a onda está transmitindo por segundo. No caso, se a energia estiver em Joule, né? Aí eu vou estar no sistema internacional. Então essa potência será igual a T A ao quadrado ômega K. Mas esse ômega K vamos ver aqui, peraí. E vezes cosseno, aqui foi tudo, né? Cosseno ao quadrado kx menos ômega t. Então essa aí é a potência fornecida pela onda. Tá certo? Mas aí repara o seguinte, que eu posso dividir, eu vou dividir e multiplicar pela densidade da corda. Não tem problema, não alterei a expressão. Multipliquei, dividi pelo mesmo número, densidade linear da corda. T, a tração dividida pela densidade linear, μ, é o quadrado, lembra disso? É o quadrado da velocidade. A velocidade da corda, lembra que no caso da corda, né, é T sobre μ raiz. Portanto, T sobre μ é a velocidade ao quadrado. Não é isso? Velocidade ao quadrado. E ômega sobre K... tá, então vamos lá. A gente pode escrever... Bom, tanto faz, né? É questão só de escrever como está no livro, que é uma expressão com as variáveis mais convenientes, mais comuns de aparecerem, né? Então você vai ter μ ao quadrado. Aqui você tem velocidade ao quadrado, né, que é T sobre μ, vezes ômega vezes K cosseno ao quadrado, kx menos ômega t. Ômega, só que a velocidade, ela é ômega sobre K. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, velocidade ômega sobre K. Então a gente vai usar isso aqui, exatamente aqui, ó. Uma dessas velocidades a gente vai transformar em ômega sobre K. A outra vai ficar 2 V ômega ao quadrado sobre K, o K cancela com esse K daqui, vezes cosseno quadrado kx menos ômega t. Então essa que era a forma final que eu queria chegar, né? Quer dizer, não é a forma final ainda, mas bom, é uma das maneiras de você calcular. Então repara que a velocidade, a potência transmitida pela onda, ela é proporcional ao quadrado. Claro que oscila, essa potência oscila com o cosseno ao quadrado, mas ela também é proporcional ao quadrado da amplitude, né? Quanto maior a amplitude, maior vai ser a oscilação. É claro que se a amplitude for muito grande, toda
toda essa expressão já não vai ser uma boa aproximação, né? Porque a gente lembra que a gente desde o início está considerando pequenas perturbações, né? Então isso vale para pequenas perturbações. Se você tiver uma amplitude grande, você não tem mais pequenas perturbações, e aí tudo cai. Mas enquanto você tiver pequenas perturbações, a potência transmitida pela corda vai ser proporcional ao quadrado da amplitude, proporcional à velocidade, né? A densidade da corda. Se a corda estiver muito pesada, muito densa, aí maior vai ser a potência, né? Se a amplitude for mantida. E também depende, e também isso é muito importante, depende do quadrado da frequência. O valor médio no tempo do cosseno quadrado é é meio. É igual a 1 meio. Todo mundo sabe, né? Eu já andei falando disso aí algumas aulas aí, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que a potência média transmitida pela corda é 1 meio Mi A2 ômega 2V. Essa é a potência média transmitida pela corda. Então isso aqui é importante guardar essa expressão daqui. Tá certo? E a gente pode considerar então que a potência média durante um certo intervalo de tempo, né, corresponde a uma energia transportada média, né, de tal maneira que a gente pode escrever essa equação daqui e logo em seguida escrever a equação para essa energia média. Essa velocidade aqui, velocidade constante, né, ela é ΔX vezes ΔT. Sendo que ΔX é o comprimento no qual está contida a onda. Né? Se você tiver uma onda, a onda numa corda, nesse comprimento daqui, ó, ΔX, qual é a energia total que está dentro desse comprimento da onda? Dentro desse comprimento todo em que a onda está passando. Qual é a energia total? Como é que a gente vai calcular isso? É só olhar para essa expressão daqui. Ó. O V é ΔX sobre ΔT. Né? O V é ΔX sobre ΔT. Portanto, esse ΔX daqui, né? Portanto, o ΔX, o ΔT cancela, então a pergunta fica respondida, né? Por meio dessa equação aqui, ó, a energia média que está contida no comprimento ΔX será 1 meio Mi A2 ômega 2 vezes ΔX. Então esse aqui é um outro resultado que é muito útil, né, para resolver exercício. No caso de uma onda numa corda. Esse mesmo, a expressão análoga você pode obter também em outros sistemas, tá? Por exemplo, ondas sonoras. Isso a gente vai ver. Tá certo? Então vamos ver aqui abordar aqui as ondas sonoras. E de quebra, a gente vai também mostrar ondas. A gente vai mostrar que a velocidade, então, em ondas sonoras, pode ser considerada com aquela velocidade que a gente já tratou antes, né? Que é B sobre raiz quadrada de B sobre ρ, sendo que B é uma propriedade, né, elástica de um material específico, chamada módulo volumétrico, e ρ é a densidade de massa específica, né, a densidade volumétrica de massa. A gente vai mostrar isso aqui da seguinte maneira, né? Imagina que eu tenho um pistão, pode ser circular, como é que a gente quiser. E aqui eu tenho um pistão aqui, ó. Tá fechado aqui um recipiente cheio de ar, de gás, né? No caso, ar parado. E eu vou deslocar, de repente, aqui eu desloco meu pistão para a direita com uma velocidade U.
velocidade U. Desloquei para a direita. Quando eu faço isso, depois de um certo tempo, e aqui já passou um certo tempo, né, um tempo ΔT, passou um tempo ΔT aqui, né? O que acontece? É como se eu estivesse empurrando o gás. Então a tendência, se a gente imaginar que o gás entra em equilíbrio rapidamente, isso é uma aproximação, né, evidentemente, mas você imagina que todas as moléculas do gás, apesar de terem velocidades, né, de agitação randômicas, né, que isso aí a gente até vai ver mais tarde em termodinâmica, eles vão ter uma velocidade assim residual média assim, para a direita por causa desse movimento, porque todo gás ele tende a ir para a direita à medida que eu estou empurrando ele, né? Então, mas isso não acontece instantaneamente, isso é propagado, né? É exatamente o caso da onda, a propagação da onda. No caso, a onda, essa é uma onda, é o que a gente chama de onda sonora. Onda sonora, vibrações na estrutura molecular, né, da substância que vão se propagar de uma maneira longitudinal, né? A diferença entre as ondas numa corda e as ondas sonoras é essa, né? Aqui na onda na corda, cada ponto está oscilando na vertical. As oscilações são todas verticais, tá certo? Nas ondas sonoras é difícil, é muito difícil visualizar, ter uma visualização realista do que acontece exatamente, de como procede a oscilação, né, desses deslocamentos das moléculas. É muito difícil porque justamente as oscilações elas ocorrem, não no caso da corda, não verticais, mas elas ocorrem horizontalmente, no mesmo sentido de propagação. Por isso que é difícil. Então você vai observar que uma molécula de ar indo para a direita e para a esquerda. Aqui a molécula vizinha vai para a direita e para a esquerda, mas ela não viaja longitudinalmente, assim, como a onda faz. A onda vai embora, passa direto, percorre longas distâncias. Mas as moléculas do ar, enquanto o som passa por elas, né, as moléculas do ar, elas oscilam na mesma direção da velocidade da onda, mas oscilam um pouquinho, com uma pequena amplitude, elas não fazem longas viagens. Por isso que eu digo que as moléculas do ar ficam por ali, oscilando entre seus pontos de equilíbrio, ali, mais ou menos localizado, com localização fixa. Então, quer dizer, não existe, nesse sentido, não existe transporte. Da mesma maneira que acontece no caso das ondas numa corda, não existe também transporte de matéria ao longo da onda. É apenas energia e momento que é transportado pela onda. Tá certo? É muito importante a gente sempre lembrar disso aí, desse aspecto. Tá? Sempre tem isso em mente. Então, na hora que eu movo esse pistão aqui com uma velocidade, suponho que ela é constante, ou sei lá, ΔT é pequeno o suficiente para que você possa considerar o U como sendo aproximadamente constante, enfim. Quando você faz isso, todas as moléculas do gás elas tendem a ganhar essa mesma velocidade, porque elas vão correr junto, vão entrar em equilíbrio aqui, né, com o sistema, e vão correr com a mesma velocidade U. Porque senão você teria um vento aqui constante, né? Quer dizer, pelo menos essa é a tendência e seria a situação já ideal, né? Mas não todas exatamente, até um certo ponto. Porque essa informação de uma parede se movendo para a direita, ela não chegou até aqui ainda, ela está chegando até aqui nesse ponto. Ela não deu tempo dela passar desse ponto. Mesma coisa, você vai arrastar uma mesa, você segura num lado da mesa e arrasta ela. O outro lado da mesa, ele arrasta também, porque ele está junto com a mesa. Quer dizer,
houve essa transmissão, é necessário haver essa transmissão de informação. É que no caso da mesa, essa informação desse puxão, desse empurrão, essa informação viajou tão rápido que a gente esquece que demorou um certo tempo para... que a gente esquece que houve essa transmissão de informação, né? Tá certo? O princípio é o mesmo. Só que no caso do ar, como é ar e não é sólido, essa velocidade de propagação é bem menor. No caso é a velocidade do som, né? Essa velocidade. Então isso aqui anda com a velocidade em geral maior, que é a velocidade V, que eu vou chamar de velocidade da propagação dessa informação que as moléculas estão recebendo do pistão em movimento, que está indo para a direita. Então as moléculas estão indo para a direita junto com o pistão, estão sendo empurradas pelo pistão. Então todo esse volume que está aqui, né, até essa linha daqui, até essa área, na verdade, é constituído de moléculas do gás que estão, no caso ideal, né, estão se movendo com a mesma velocidade U. Todos os pontos têm a mesma velocidade U. Todos esses pontos aqui. Aqui não tem ponto mais, porque não tem mais gás, né, nesse trecho. Esse comprimento daqui é U delta T, porque passou delta T, então esse comprimento vai ser U delta T. E esse comprimento aqui inteiro, até aqui, esse comprimento será o quê? Será V vezes delta T. Tá certo? Vamos chamar essa área daqui de A, área A. Não é A de amplitude não, mas é a área desse pistão aí. Né? Imagina que isso aqui tudo tem área constante, né? A área de seção reta. Agora a gente vai lembrar de uma informação que é a seguinte, né? Como é que é a definição do módulo volumétrico mesmo? A definição é a seguinte, ó. A definição é, B é igual a menos delta P. Aqui eu tenho que prestar muita atenção para escrever pressão com P minúsculo, para não confundir com P maiúsculo que a gente usou para representar a potência, né? Sobre V, delta V, né? Sobre V. Tá certo? Módulo volumétrico. Se eu comprimo, aumento a pressão lá sobre um sólido ou um gás, material qualquer, esse material vai me responder com uma consequente contração do seu volume, uma diminuição do seu volume. Mas como ele vai responder, isso é especificado pela propriedade desse material específico em dar essa resposta, que a gente chama de B, essa constante B aí, que é o módulo volumétrico, né? Isso aqui é conhecido, você pode medir no laboratório e tal, tem uma tabela para consultar. Bem, mas o fato é que ΔP é igual a menos B vezes ΔV sobre V. Se você jogar esse denominador aqui para o outro lado, você vai ter essa equação daí. Não é isso? Mas aí vamos calcular quem é ΔV. ΔV, quem é ΔV? Né? ΔV quem é? A variação de volume. Você tinha, antes desse pistão aqui se mover para a direita, esse pedacinho U vezes ΔT, antes dele se mover, você tinha todo esse ar aqui, que agora todo ele tem uma velocidade U, ele tinha um volume dado por... O volume inicial era V ΔT vezes a área. Não é isso? Essa era o volume inicial. E o volume final, ele vai ser diminuído desse valor aqui, ó. Vai ser então o ΔV é menos U ΔT A. Tá certo? Vê se vocês concordam com essas expressões daqui.
Tá? Esse menos porque teve uma diminuição do volume, né? Então você tem uma U vezes... Qual é o volume desse volume aqui, porque esse volume aqui não existe mais. Foi exatamente o volume que foi suprimido da porção inicial, né, do gás. Então você tinha que esse volume não existe mais, então ΔV é exatamente isso aqui, só com sinal de menos, porque houve uma subtração desse volume não existe mais. Então essa é o quanto esse volume diminuiu. O volume inicial, original diminuiu de U vezes ΔT vezes A, tá certo? O volume original era V vezes ΔT vezes A, então ΔV sobre V, você calcula aqui a razão aqui, ó, tem sinal de menos, vai combinar com esse menos, vai virar mais, então a gente não se preocupa mais com o sinal de menos, e a gente vai encontrar então finalmente, para ΔP, a gente vai encontrar em termos do seu módulo volumétrico, né? A gente vai encontrar essa expressão daqui, aqui cancela tudo, ΔTA, vai ter UV, BU sobre V, razão de U sobre V, ok? Então vamos guardar essa equação aqui, que vai ser útil depois, vamos guardar essa equação, tá? É bom guardar que a gente vai usar ela mais tarde, e vamos prosseguir aqui para a gente, pelo menos, deduzir essa velocidade, né? A expressão da velocidade da onda. Então, como é que eu vou agora calcular essa variação de pressão, né? Bem, isso aqui também a gente vai usar também logo em seguida, na verdade na sequência, a gente vai usar essa equação duas vezes, a primeira vez agora e a outra depois. E agora a gente vai usar para o seguinte, vamos estabelecer aqui aquela equação, né? Você tinha uma porção desse gás que estava contida nesse volume aqui, de repente ele tinha velocidade zero e passou a ter velocidade U, todas as moléculas. Portanto, eu tinha a quantidade de movimento total que essa porção do gás recebeu é MU. Então essa é a variação da quantidade de movimento ou da variação de momento linear experimentada por essa porção de gás. Lembra lá da física 1 que a variação de momento linear ela corresponde ao impulso sofrido? Porque a gente impulsionou, né? A gente empurrou esse pistão, impulsionando esse gás para que ele se movesse todo com velocidade U. Não é isso? Portanto, isso aqui corresponde à força resultante vezes o ΔT, que é o mesmo ΔT, que é a duração do processo. Então, essa aqui é a equação lá da física 1, equação do impulso. Impulso sofrido por um corpo de massa m corresponde à sua variação de momento linear, no caso aqui é o seu próprio momento linear, que ele ganhou do zero. Ele estava parado e ganhou esse momento linear. Ok? Então vamos trabalhar nisso aqui. Ó. Quem é a massa? É a ρ vezes o volume. Mas quem é o volume? O volume é V, ΔT vezes A. Então isso aqui tudo é a massa. Tudo isso aqui é a massa. Tá certo? Vezes U igual a força resultante. Quem é a força resultante? No caso aqui, existe a força do fluido, do ar, contra esse êmbolo, né? E a força atmosférica aqui. Na situação normal vão se cancelar, mas na medida em que eu empurro esse pistão, essa tampa aqui, na hora que eu empurro essa tampa, eu estou provocando uma força um pouquinho maior, de tal maneira que essa força maior ela vai corresponder, né? Na hora que o negócio chegar aqui, ó, vai equilibrar. Então ela essa força que eu estou aplicando aqui seria a força necessária para eu vencer a pressão interna do fluido que está sendo comprimido,
que será a própria variação de pressão vezes a área. Essa é a força resultante, a variação de pressão é a pressão, a variação de pressão que o gás sofreu. Ele aumentou de pressão. Portanto, eu tenho que chegar nessa pressão aí para eu mover a tampa até a posição indicada. Tá certo? Porque a tampa naquela posição significa que as forças vão estar se equilibrando. E, novamente, a gente permanece aqui o ΔT, né? Permanece o ΔT. Então, a gente fica com essa expressão daqui. Mas aí, ó, vamos lá, ó, vamos repetir tudo isso aqui, ó. Rho vezes V vezes ΔT. ΔT cancela, né? Já vou cancelar logo aqui. Vezes A. O A também cancela, então já vou simplificar aqui, ó. Rho V. O ΔT vezes A eu cancelei. Igual a ΔP. ΔP. Mas o ΔP, nós vamos usar essa expressão agora aqui, ó, que a gente usou. É B U sobre V. Portanto, dessa equação aqui, que a gente pode... Aqui cancela o U, né? E a gente obtém que a velocidade ao quadrado é B sobre ρ, que é exatamente o que corresponde a essa velocidade aqui, né? Que a gente tinha... Então, é um modelo assim idealizado que a gente realmente faz todo sentido que a velocidade tem essa expressão aí exata, né? Ok? Então, essa é uma coisa que tem importante das ondas sonoras, né? Então, a gente já pode usar como uma boa aproximação isso aí, e essa expressão. E uma coisa muito interessante que a gente já pode usar essa expressão aqui para... A gente pode, e com uma certa consideração adicional, e a gente pode mostrar, né, como é que você pode relacionar as oscilações das moléculas com as oscilações de pressão. Porque você vai ter no som duas ondas simultaneamente, duas descrições, né, ondulatórias que estão ocorrendo ali simultaneamente. Que você tem oscilações das moléculas de ar, que vão para a direita e para a esquerda, elas oscilam na direção longitudinalmente. E, além disso, nós temos as oscilações de pressão também. Cada ponto a pressão flutua. Você tem a pressão normal, atmosférica, de equilíbrio, e quando não passa som nenhum. Mas quando está passando som lá numa região, cada ponto a pressão em cada ponto vai oscilar em torno dessa pressão original de equilíbrio, em que o ΔP é a quantidade que oscila. Ora ela é positiva, ora negativa. O ΔP vai oscilando. O ΔP vai oscilando com, sei lá, um cosseno kx menos ômega t, digamos. Só para ter uma ideia. Ele oscila também, da mesma maneira que você tem as oscilações. Né? Isso numa aproximação de onda harmônica. Né? Se você tiver um som que pode ser descrito por uma onda harmônica, então com certeza você pode... Esse ΔP é uma função de x e t que oscila, é uma função desse tipo. Cossenoidal ou senoidal, tanto faz. Pode ter uma fase aqui. Vai depender... claro que isso aqui tem uma relação com as oscilações de posição, né, das moléculas. Tá certo? Então você tem esses dois aspectos e a gente vai relacionar um com o outro. Para isso eu vou usar essa equação daqui. Porque olha só, esse ΔP é exatamente essa oscilação. Né? E aqui a jogada é o seguinte, não é muito... parece meio mágica isso, mas dá certinho. É uma maneira, talvez, pedagógica de mostrar para vocês, né, que se a gente considerar, então, essa velocidade U, que é uma velocidade... É uma velocidade... Vamos considerar que é aproximadamente constante, né, essa velocidade. E
de maneira que essa velocidade, se ela coincidir com, olha só, né, vamos supor que eu quero que ela coincida com a velocidade de deslocamento das moléculas enquanto o som estiver passando. Quero que ela coincida. Qual é a consequência disso, né? Você vai ter uma variação de pressão correspondente a esse deslocamento, vai estar condizente. Então, essa é uma maneira de você relacionar uma coisa com a outra. A oscilação das moléculas com a oscilação da pressão. Essa é uma maneira bem interessante de você relacionar uma coisa com a outra. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai considerar, então... vou reescrever essa equação daqui, ó. ΔP igual a BUV. E para esse caso, a gente vai considerar o U, a gente vai considerar ele como se fosse isso daqui, ó, dy, não, peraí. Não, peraí. Y é diferente, né? Então vai ser D. Eu vou usar a notação do livro. Eu tenho medo de escrever o S. Como é que eu vou escrever o S? Assim ou assim? Eu sempre tenho essa dúvida. Assim é complicado. Assim é ruim, né? Mas também assim é complicado porque confunde com 5. S. Eu vou escrever assim. S. DS pode confundir com R também, né? Eu vou associar essa velocidade como sendo, ó, ds dt. Então você tem, ó, onda d. Como é que é a expressão que o livro usa? Tem um nome, é deslocamento, né? Acho que é isso. Oscilações de deslocamento, alguma coisa assim. Onde é que tem isso aqui? Isso aqui tem um gráfico aqui. Deslocamento. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Onda de deslocamento, vamos dizer assim, né? Onda de deslocamento. A onda de deslocamento, que significa o quê? As oscilações, as perturbações das posições das moléculas em relação às suas respectivas posições de equilíbrio, isso se propagando. Essa é a onda de deslocamento. Ela é descrita pela função S de x e t. Tá certo? S de x e t. E que, em analogia com as ondas na corda, você também pode escrever como sendo um S0 seno kx menos ômega t. Se você imaginar as ondas harmônicas, né? Então essas seriam as ondas de deslocamento, né? A gente poderia descrever as ondas de deslocamento, ondas harmônicas de deslocamento das moléculas de ar. Tá certo? E você tem, paralelamente, você tem a onda de variação de pressão, ou fazendo um abuso de linguagem aqui, onda de pressão. A onda de pressão você tem P de x e t. E a gente não sabe. Uma vez que a onda de deslocamento pode ser descrita, se ela puder ser descrita por essa expressão, qual será a expressão que vai descrever a minha onda de pressão? Essa aqui é a pergunta, né? Então a gente vai responder essa pergunta aqui. Então a gente associa essa velocidade U a essa velocidade, a velocidade das moléculas que por coincidência estarão, né, exatamente com a velocidade característica que decorrente das oscilações de deslocamento, da onda de deslocamento. Tá certo?
Por isso que esse U é a derivada parcial desse S, exatamente esse S, que é esse, em relação ao tempo. Ora, se S tem essa expressão aqui, qual vai ser a expressão do U? Então, U vai ser ds dt, deriva. Eu vou derivar isso aqui. Aí eu vou achar o quê? Eu vou achar... Olha só, derivada em relação ao t, vai aparecer um menos aqui, né? Então vai aparecer aqui um menos S0, ômega cosseno kx menos ômega t. Ok? Mas aí eu vou pegar essa expressão daqui, ó, e já vou reaplicar ela. Eu vou usar o fato de que a gente já sabe que a velocidade aqui é raiz quadrada de... não, peraí, só um minutinho aqui. Não, deixa assim. Deixa assim mesmo. Não, eu posso fazer isso sim. B, vamos ver aqui, ó. Lembra aquela expressão lá que a gente estava falando aqui, ó? Aquela equação que a gente chegou? Velocidade quadrada é B sobre ρ. Portanto, aqui, B é ρ vezes velocidade ao quadrado. Esse B é ρ vezes velocidade ao quadrado. Então vamos novamente aqui, ó, a gente vem para cá e escreve no lugar de B, a gente vai escrever ρ vezes velocidade ao quadrado e continua aqui U sobre V. Então eu reescrevi essa equação aqui dessa maneira, né? No lugar de B eu coloquei ρ vezes velocidade ao quadrado, aqui vai cancelar, ó. Então isso aqui vai ser ρ VU. Olha só que coisa interessante, né, que está se afigurando para a gente, ó. Ora, esse ΔP é o tanto a mais ou a menos da pressão com relação à pressão de equilíbrio. Portanto, esse ΔP corresponde exatamente a esse P de x e t que a gente está procurando. Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, P de x e t é igual a ρ VU. Mas quem é o U? O U é isso aqui, ó. Tá aqui, então vamos colocar aqui. Então vai ser menos S0 ômega. Falta o que? Falta o ρ, né? Esse é o U. Rho V cosseno kx menos ômega t. Essa expressão toda aí. Expressão um pouquinho chata, né? Mas essa é a expressão. S0, tá tudo aí. Tudo que eu queria tá aí. Ômega V. É isso aí. Ou seja, essa é a amplitude da pressão, que eu posso chamar ela de... Isso aqui é menos P0, cosseno kx menos ômega t. P0 é amplitude de pressão, que é S0 ρ V ômega. Tá certo? Então, então essa equação é muito importante. Por quê? Porque você relaciona as duas amplitudes, né? A amplitude de deslocamento das moléculas com a amplitude de pressão que está associada com essa onda. Tá certo? E, bem, então está respondida a pergunta, ó. P de x de t corresponde a menos P0 cosseno kx menos ômega t. Ou, se você quiser, você pode escrever também seno de kx menos ômega t menos π sobre 2, dando mesmo, né, que está defasada de π sobre 2. E
sendo que esse P0 é S0 ρ V ômega. Então tá aí, ó. Ok? Então esse é o resultado que eu queria chegar. E para a gente considerar o aspecto da potência que uma onda sonora tem, como é que a gente vai calcular essa potência, né? Tá, se alguém que tiver alguma dúvida agora no meio do caminho, né? Para não evitar embolar uma coisa na outra, aí vocês podem me interromper, tá? Eu vou calcular a potência pelo mesmo método que eu fiz no caso das ondas na corda. Eu vou pegar a força, no caso aqui a gente vamos voltar aqui para aquele cenário aqui, ó, essa força daqui, tá vendo? Que a gente calculou aqui, ó, lembra que a gente calculou aqui nesse cenário aqui, não, não é essa aqui é outra, é um rascunho, tá aqui, ó. A força, tá onde? Tá aqui, ó. Essa força resultante, lembra dessa expressão, ó? Delta P vezes A, a força resultante. Então, essa força, você vai multiplicar essa força pela velocidade. Pela velocidade U. Pela velocidade U. Que aí você vai ter a potência nesse instante, né? Potência instantânea que está sendo fornecida ao gás. Porque, no fundo, isso é energia mecânica, gente. Onda mecânica é energia mecânica. Vibração, é tudo energia cinética. Que se mistura com energia elástica, né, de deformação e tal, mas é tudo energia mecânica. Então, qual é a energia mecânica que eu estou imprimindo ao sistema, né, ao gás? Estou dando para o gás. Energia proveniente desse movimento dessa tampa do pistão, desse pistão aí, né? Que é F vezes F, no caso aqui, delta P vezes A vezes V. Então a potência vai ser delta P vezes A vezes U. Essa é a potência, F vezes V. Mesma equação lá da física 1. Potência fornecida, força resultante, né? Que é a força que o agente externo está fazendo, né? Porque além dessa força tem as forças da pressão do ar, que elas se cancelam, a pressão de equilíbrio, né? Que se cancela mutuamente. Mas tem essa pressão adicional que precisa ser feita, né? Então essa pressão é delta P vezes A vezes U. Tá certo? Força vezes U vai dar potência. E vamos calcular isso aqui. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui, esse ΔP, nessa nossa notação mais apropriada para a descrição das ondas harmônicas, será o próprio P, né? P de x e t, P, função P de x e t, né? Que multiplica a área e que multiplica a velocidade U, que é, no caso aqui, vamos colocar U. Esse U aqui é... Cadê? É isso aqui. Opa, é isso aqui. Isso aqui, né? Isso aqui, ó, esse U daqui. Então esse U daqui vem para cá. E esse P, a gente já conhece. É esse P daqui. Então eu vou colocar tudo junto na mesma... Repara que você vai ter aqui, ó, das duas contribuições tem um sinal de menos. Então esse sinal de menos vai cancelar, vai sumir. Então você vai ter S0 ômega U. Aqui eu estou escrevendo U primeiro, né? Vamos escrever o P primeiro, né? O P primeiro aqui, P0 cosseno kx menos ômega t. Não é isso? Esse é o P de x e t, vezes a área e vezes o U. O U quem é mesmo? É isso aqui tudo. Então vai ser, o sinal de menos já cancelou, né? Então vai ser S0, amplitude do deslocamento, S0, aqui ficou ruim, né? Vezes ômega
cosseno kx menos ômega t. Olha só. Então essa vai ser a potência instantânea ali, transportada pela onda. Vamos simplificar isso aqui, ó. Quer dizer, simplificar não, vamos só escrever de uma maneira um pouco melhorzinha. P0S0 vezes A, e faltou U, né? Ah, não, U tá aí. Tá. S0 vezes A. Ômega, tem um ômega, né? Não pode esquecer. P0 S0A vezes ômega. E vezes o cosseno quadrado, kx menos ômega t. Esse cosseno quadrado também, a média é meio, de maneira que você pode calcular a potência média, né? A potência média vai ser 1/2 vezes esse negócio todo. Só que aqui, ao invés de escrever, repetir tudo, eu vou escrever o P0 já. Quem é o P0? Essa expressão daqui, ó. P0 é o S0 ρ V ômega. Então, P0, eu já vou escrever no lugar do P0, vou escrever o S0. Só que aqui você já tinha um S0, que vai ficar o quadrado. Ó. Vai ficar o quadrado. Rho V ômega. E esse ômega daqui, ó, vai com o quadrado desse e vai faltar o A. Amplitude e o cosseno quadrado, a média é o meio, né? O meio está aqui. Essa é a expressão, deixa eu ver se está correto isso aqui. Não esqueci de nada, né? 1/2 de ρ, S0 ao quadrado, ômega ao quadrado, ômega ao quadrado vezes V e vezes a área, tá certo? Então essa é a potência média transportada pela onda sonora. Ó. O que você precisa para calcular essa quantidade? Você precisa saber a área, né? Essa área. Se você calcular a potência média dividido pela área, você vai ter o que a gente chama de intensidade, que eu já estou definindo agora, a intensidade da onda sonora. É sempre assim, a potência média fornecida ali, cada ponto, total, né? Porque essa potência média é a potência que toda essa área daqui, ó, toda essa camada aqui de ar, das moléculas está carregando. Tá certo? Portanto, se você dividir essa potência pela área, aí você vai ter a intensidade, que no caso aqui dessa expressão é igual a 1/2 ρ, vou trocar o ρ de lugar, só para ficar melhorzinho aqui, com um aspecto melhor. Rho S02 ômega 2 falta e V e velocidade. Aí o que você precisa para calcular a intensidade da onda sonora? Você saber a densidade do meio, né? A densidade do meio ρ, a amplitude de oscilações, a frequência e a velocidade da onda. Isso é tudo. Multiplica pela área, você tem a potência média. E a potência média, quem é a potência média? É a energia média dividida por ΔT. Energia média, transportada, né? Dividido por ΔT, vai dar a potência média. Então você vai ter aqui a energia. Então vamos lá, energia média é análogo ao que a gente já fez, né? Se você olhar para cá, depois eu vou comparar, depois agora não. A energia média que essa energia média vai ser a potência média por ΔT, vezes ΔT. Potência média vezes ΔT. Isso aqui, a velocidade é ΔX por ΔT. Vezes ΔT vai ficar ΔX. Vai ficar ΔX vezes A. Quem é ΔX vezes A? ΔV. Ou V, o volume, né? Volume, vamos chamar de volume, só para não ficar confundir esse ΔV com o ΔV que a gente estava tratando. Então vai ficar 1/2 S0 ao quadrado, ρ, ômega ao quadrado, vezes V.
Tá vendo? Vezes V. Então, esse V é o volume. Então, vamos supor, a onda ela tá dentro de uma sala. Aí você calcula o volume da sala. Qual é a energia total sonora que está dentro daquela sala? Igual essas boates que vocês vão aí. Aí o que eu não aconselho, né? O som é muito alto. E quando o som é muito ruim também, aí geralmente tem efeito nocivo. E você vai calcular a energia que tem lá dentro de uma sala. Como é que você faz? Calcula o volume da sala. Você sabe a frequência da onda, frequência angular no caso, densidade do ar e se você souber a amplitude de oscilação das moléculas de ar, aí você calcula. Essa vai ser a energia média total que está dentro daquele volume. A densidade de energia média por volume é a energia total contida no volume dividido pelo próprio volume. Será o quê? Será. Aí você divide pelo volume. 1 meio ou S02 ômega 2. E só, né? Só isso aí. Essa vai ser a densidade de energia média. Tá certo? Se você multiplicar essa densidade de energia média por V, velocidade da onda, você vai obter o quê? Vai obter o que a gente calculou aqui. Acabamos de calcular a intensidade da onda. É a intensidade da onda. Então essa é uma outra fórmula interessante aqui para vocês guardarem. Então todas as fórmulas aqui podem ser úteis, né? Olha a semelhança dessas fórmulas aqui com as expressões da energia. No caso aqui da onda de uma corda, ó. Aqui é a mesma coisa, no caso da onda de uma corda, a densidade de energia média vai ser, por comprimento no caso, né? Será 1 meio mi, a amplitude, aqui é amplitude ao quadrado, né? Vezes ômega ao quadrado e só. E vezes delta e só, né? Olha a analogia dessa fórmula com essa. Aqui você tem, no lugar da densidade linear, você tem a densidade volumétrica. Amplitude da corda, as oscilações da corda, e amplitude das oscilações do deslocamento do ar. E ômega ao quadrado. Mesma coisa, análogo. Tudo é análogo, né? Potência média. Potência média, no caso da corda, ó, vamos comparar essa equação com ela. Potência média... Ih, tá tudo doido aqui. Potência... Se essa câmera virar e ficar mostrando negócio, o chão, sei lá, vocês me avisem, hein? Senão eu pode estar meio lesado aqui. Aí, não tô conseguindo. Vamos comparar... Ih, não, mas... Ah lá, vamos comparar aqui, ó. Tá vendo? As duas relações. Aqui na corda e aqui no som. O meio mi, aqui o rho, no lugar do mi, tudo análogo, ó. Vezes delta x vezes a área. Amplitude aqui. Amplitude ao quadrado, S0 ao quadrado. Ômega ao quadrado. E aqui é o volume, aqui é densidade volumétrica e volume. Aqui vai ser densidade linear e comprimento. Tudo análogo, tá vendo? Então essas expressões são interessantes. Aí funcionou tudo certinho. Eu não sabia que ia dar certo, né, essa jogada aí de considerar, fazer essa associação, né, dessa velocidade U. Cadê aquele meu papel? Está aqui. De fazer a associação dessa velocidade U com o deslocamento, que seria condizente com as oscilações de deslocamento da onda. Dá certo, deu certinho. Tá certo? Numa tacada só a gente obteve a velocidade da onda,
e as expressões das oscilações, né, uma comparada com a outra, de oscilações de pressão e de deslocamento das moléculas. Tá certo? Vamos voltar aqui. Então a gente está aqui, né? Terminamos aqui. O que mais que tinha que fazer? Eu acho que eu queria falar também, mas não vai dar tempo, também de... escala. Pois é, intensidade, né? Então, já que a intensidade já foi definida, né, como sendo a potência média de uma onda, carregada por uma onda, dividido pela área. Então, isso, eu estou tratando aqui com vocês, né, tratando de um exemplo bem específico em que você tem uma onda sonora viajando lá num certo volume dentro de um cilindro. Mas, em geral, a onda, você vai produzir onda sonora ao ar livre, ela sai para todas as direções, né? É uma onda tridimensional, né? E ela vai para todas as direções. Então, essa área, ela vai aumentando à medida que eu me distancio da fonte sonora. Está claro para vocês isso, né? Então a potência de um alto-falante é constante. Não tem como aumentar a potência. A potência média do alto-falante. O alto-falante aqui, ó, uma fonte aqui, ó, ela está emitindo aqui onda sonora em todas as direções, ó. Mas ela gasta uma potência média determinada, de sei lá quantos watts. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa potência e vai dividir ela. Por exemplo, nessa área daqui, ó, a área dessa circunferência, dessa superfície esférica aqui, de raio Rzinho, você divide essa potência média pela área, que é 4πr2, né? Essa área aqui. Essa quantidade é o que eu chamo de intensidade da onda sonora. Ao ar livre, assim, em 3 dimensões, né? Em geral. Isso supondo que a onda está sendo transmitida, que geralmente é uma aproximação, né? Por exemplo, quando eu começo a falar, o ponto que está à minha frente é diferente do ponto que está nas minhas costas. O som vai ser ouvido mais alto por quem estiver na minha frente. Então, essa situação hipotética aqui, eu estou considerando todos o espaço isotrópico em que o som ele é transmitido com uma potência igual para todas as direções, que é uma coisa um pouco forçada, né? Aí, nesse caso, você pode calcular mais ou menos a intensidade, né, uma estimativa da intensidade. Nesse ponto daqui, ó, nesse ponto aqui, a intensidade da onda vai ser tanto. Aí você calcula, faz essa conta aqui, deu tanto. Entendeu? À medida que eu vou me distanciando, a intensidade vai caindo com o quadrado da distância. Basta você ver aqui. Vai caindo. Por isso que quanto mais longe eu estou da fonte, né, bem menor vai sendo a minha capacidade de ouvir. Porque essa intensidade ela vai caindo com o quadrado. E na verdade, a escala do ouvido é um pouco diferente, não é exatamente, não funciona muito com quadrado de distância, né? Essa escala ela mais por alguma razão, né? Alguma coincidência ou razão, ela é uma escala logarítmica. Por isso que existe essa definição de unidade de decibéis, né? Que é o seguinte, né? Você define a escala decibel, de intensidade, é definida da seguinte maneira: você multiplica 10 decibéis por um logaritmo da base 10 da intensidade que você quer medir nessa escala, dividido por uma intensidade padrão, sendo que a intensidade padrão é 10 a menos 12, né, se eu não me engano. Intensidade tem dimensão de watt, no sistema internacional, né, por metro quadrado. Então, watt por metro quadrado. Tá certo? Então, se você calcula lá a intensidade, calculou, joga nessa fórmula aqui, ó, você vai ter a intensidade na escala decibel.
Acabou. Entendeu? Do som ali. Então, gente, som é energia em trânsito. Então, cuidado com o som. O som pode ser nocivo. Tá certo? Quanto maior a frequência, o que vai acontecer? Olha aqui essa expressão, ó. Maior vai ser a energia que seu ouvido tá aguentando lá. Entendeu? Então, cuidado. Você vai ouvir um som agudo e muito alto. Alto significa o que é som alto? Amplitude de oscilação, né? Muito alto, a potência é muito grande, você vai ter problema. Isso vai e mexe com o seu corpo inteiro. Tá certo? Que mais? Eu acho que tá bom por hoje, né? Acho que a aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre quando uma onda passa de um meio para o outro, que faltou, né? Uma palavrinha a respeito disso. E também de efeito Doppler. Tá? Acho que são essas duas coisas que estão faltando só. Aí acabou. A gente já pode abordar exercício, talvez adiantar também a parte se der tempo, né, a parte do outro capítulo, que vai ser o último capítulo da prova, dessa segunda prova. E aí a gente termina essa parte de oscilações todas, né? Tá certo? Alguma pergunta aí?